que cheguei lá aos 15 anos e era uma pessoa totalmente desacreditada da vida. Sim. Desacreditada de mim, desacreditada de ter uma família, desacreditada de ter uma profissão, desacreditada de ter um corpo bonito, de ser bonita, completamente arrasada, né. Adolescente típica, né? Nem sempre. Eu acho que hoje também, às vezes, a gente olha, mas aí também é uma imagem muito construída em rede social e tudo. Parece que tem adolescentes hoje que também estão muito se sentindo muito poderosas e Mas muito é uma imagem, é. eu te digo com certeza, porque eu trabalho com elas fora da máscara, Aham. entende? A imagem que a gente mostra para o mundo e tudo bem com isso, sabe? Nós temos uma imagem, a gente transita na imagem, a gente transita na máscara e tudo bem, não é para tirar a máscara. O ponto é que a gente não pode ter uma relação íntima, a gente com a gente mesmo, com essa máscara, né? A gente tem que aprender a ser completo. Usar a máscara é incompleto e ser inteiro é transitar entre medo e coragem, tristeza e alegria, força e fraqueza, e a gente não sabe lidar com essas sombras, com aquilo que a gente reprime. Então, assim, todos nós somos seres humanos comuns e todos nós vivemos com essa polaridade interna, né? Então, todo mundo que a gente vê na máscara, aquilo é bonito de se ver, tá certo, transitamos todos assim, e tá tudo bem com isso, não é para tirar a máscara, mas é para não usar essa máscara na sua vida interior, você com você mesmo. Senão você encontra um vazio ou uma ausência de humanidade, porque assim, essa máscara, ela tende a ver com uma perfeição. E nós somos imperfeitos, nós somos perfectíveis, estamos a caminho da perfeição, do crescimento, do desenvolvimento, do aprendizado, e a gente tem que aprender a se aceitar humano. Então, assim, tem muitos adolescentes poderosos, muitas pessoas poderosas, e é muito lindo todo esse trabalho, mas é muito importante também a gente levar essa humanidade, né? Porque às vezes quem assiste é aquilo, da mesma forma que eu habito dentro de mim, você habita dentro de você. Então eu sei o que eu levo dentro e eu preciso querer saber do que eu levo dentro. Mas muitas vezes, por não conversarmos e não falarmos disso, o outro acha que só ele leva um inferno e um diálogo interno dentro dele. Não, isso existe em Todo todos mundo. nós, Uhum. exatamente. E como que a gente ensina isso para os nossos filhos, principalmente os adolescentes? Porque se nós já temos tantos dilemas e tantas dificuldades nessa compreensão da individualidade nossa, e como lidar com todas essas questões, quer dizer, como passar para eles essa construção que precisa ser feita interna? Entendi. Olha, sua pergunta tá ótima, porque assim, Ótima, tá a co todo mundo ferrado, ninguém sabe como domar essas crianças, que não são mais crianças. Olha, Diga-me. mas tem jeito, vamos lá. Primeiro que teoricamente, fazer, tudo que a gente quer é possível, né. O ponto é que quando a gente, tem filhos, o grande desafio, o grande barato, é que eles só vão respeitar aquilo que a gente é. Eles só vão obedecer aquilo que a gente faz. Então eu sempre costumo dizer que quando a gente escolhe ter filhos, é uma puta oportunidade de crescimento e de desenvolvimento. Por quê? Você tem que Porque ser. a gente ensina sendo. Uhum. Então, assim, quando você é aquilo que você exige, quando você pratica e ensina pelo exemplo, há um respeito. Quando você diz o que é certo dizer e o que é certo fazer, mas você não faz, o filho te desafia, ele te questiona. E é muito interessante porque o crescimento é para os dois, mas é de cima para baixo, entende? Você ensina sendo e o outro aprende fazendo. E isso se dá muito na relação de pais e filhos, de mães e filhos. E eu percebo, quando eu atendo os adolescentes, a inteligência e a profundidade que vai neles, porque, eh, eles têm uma capacidade de observação do profundo e do oculto
que às vezes me choca. Nesses 35 anos eu falo: "Meu Deus, que inteligência, que percepção, que sabedoria". Então, quantas vezes eu escuto assim: "Ah, me exigem isso, mas não entregam isso", então eu não vou entregar também, até porque se eu entregar eu não sou filho de fulano, nem filho de ciclano. Eu falo: "Eu não estou Ai! ouvindo isso". É nesse nível. Agora, é desafiador, até porque hoje todos nós somos bombardeados de milhares de informação o tempo inteiro, não temos tempo, vivemos com uma agenda corrida, sempre devendo, e às vezes passamos isso para os filhos, e as crianças e os adolescentes, eles estão numa fase mais sensível, aonde eles têm menos obrigações, um pouco mais de direitos, mas a nível da educação, eu sempre oriento assim, eu tenho 3 filhos e eu os criei e tenho uma ainda com 16 anos, já vou ser avó esse ano, Arthur deve estar nascendo agora esse mês de novembro. Então assim, você ensina sendo e o outro aprende fazendo. Então, preste muita atenção ao seu diálogo interno, se torne uma pessoa melhor para poder criar filhos melhores. Porque aquilo que você é comprometida, ele aprende. Se você leva o seu trabalho com uma paixão, com uma alegria, com uma vontade de viver, com uma gratidão, eles se apaixonam pelo trabalho. Se você coloca o trabalho como peso, como algo pesado, a vida sempre difícil, sempre horrível, é óbvio que com a inteligência deles, o que que eles vão fazer? Fugir da responsabilidade. Lógico, eles vão olhar e vão falar: "Tô com a conta paga, tenho escola paga, tenho tudo pago, eu vou na direção daquele peso, daquela dificuldade, vou voar disso daí", porque são espertos, porque são inteligentes. Então, como que eu oriento a educar e como eu fiz com os meus filhos? Cada direito adquirido, uma responsabilidade. Então você escolhe as roupas que você vai usar, beleza, você arruma o seu armário. Você escolhe quando sair com os amigos, beleza, você passeia com o cachorro. Cada direito que ele Tô ganha, toda uma errada. obrigação, com certeza. Senão ele não amadurece, entende? Ele não amadurece, porque ele vai usar a inteligência para fugir da obrigação. E quer saber? Não está errado. Porque se ele pode ter vida fácil, por que não? Se a gente pudesse ter vida fácil, por que não? Para e pensa. Claro. É que nós somos os provedores, né? Então, talvez observar o que eles ainda nos enfrentam, talvez seja o elemento onde você ainda não tem muita firmeza no ser. Perfeito, perfeito. No ser, no agir, no Hum. pensar. Observa os sintomas. Não está sendo respeitado, está sendo desafiado na autoridade, está tendo direito demais e pouca obrigação. Porque quando o indivíduo recebe demais, sabe o que que ele faz? Ele invalida, e sabe como ele invalida? Ele quebra, ele arrebenta, ele destrói, ele não dá valor, porque ele está recebendo demais, porque tudo é saturação.